a pandemia também startou muito essa questão, né? Que às vezes as pessoas ficaram mais próximas, tiveram que ficar ali, né? Querendo ou não, foram obrigadas né? a ficar ali. E isso desencadeou muitas coisas, né? Então, às vezes, assim, as brigas aumentaram bastante, porque enquanto estava assim, um ia para trabalhar para um lado, outro para o outro, e aí viram todo mundo ali, e isso refletiu muito nos relacionamentos. Então, a gente atende também muito essa questão de relacionamentos. Porque às vezes você tava lá casado, mas você via sua esposa praticamente fim de semana. Na hora do bem bom, digamos assim. Trabalhava o dia inteiro, era mais tranquilo, né? de manter. Às vezes o relacionamento que era pra durar, sei lá, 10 anos, não durou 6 meses. O dia inteiro junto ali. Potencializou Tem um velho ditado, um ditado muito antigo, Eu né? tinha cabelo antes da pandemia. Val! Não, tem um ditado muito antigo que ele fala assim, né? Que para você realmente conhecer uma pessoa, você precisa comer um prato de sal junto, né? Então, o que acontece? Por isso que muitas pessoas namoram muito tempo. Mas na hora que casa e vão morar junto, não fica muito tempo e separa por causa disso. Sim. Porque aí você vai começar a perceber as manias da pessoa, os jeitos, né? Aí você só não vê mais só as qualidades, você começa a ver os defeitos também. Egos. Aí os egos começam a inflar, e aí você já viu, né? Aí começa todo esse problema. Eu falo muito no podcast que você não ama uma pessoa por conta de, né? Você ama apesar de, você tolera todos aqueles defeitos, aqueles problemas, mesmo assim você ama, você tá com ela, né? Porque amar por conta só das qualidades seria fácil. Né? E uma coisa que contribui... Você tem poucos, amor, você tem poucos. Não, e uma coisa que... Eu trabalho com terapia evolutiva, né? E uma das coisas que mais faz o ser humano evoluir é o casamento, né? Porque, assim, ali são duas pessoas com crenças, padrões diferentes, que cresceu em ambiente diferente, começa a juntar, e ali é onde que você começa a evoluir. Por quê? Um precisa ceder um pouquinho de um lado, o outro de outro. Aquilo que você tinha, todas as suas crenças, você precisa desconstruir para construir uma em conjunto, né? Bem nessa linha. O que a gente, às vezes, não tem noção, mas a crença, ela tem um peso muito grande. E a gente, às vezes, que nem faz um acordo daqui a pouco, você volta naquela crença, porque aquilo está enraizado muito forte dentro de você. Eu vou falar até de uma forma lúdica, mas... que para exemplificar o valor de uma crença. Então vamos lá, ó. Tinha um casal, o cara era pescador, ó, vou contar piada de pescador aqui. Não vale mentir. E a mulher, recém-casada, e a mulher dele ia fazer o peixe frito e ela cortava a cabeça e o rabo. Você já deve ter ouvido essa, né? E aí, toda vez ele falava, mas eu gosto da cabeça do rabo, por que que ela corta? Até que um dia ele perguntou para ela, mas por que que você tira a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou, porque aprendi com a minha mãe sempre fez assim. Mas aí ficou aquela pulguinha na orelha dela, ela foi lá perguntar para a mãe dela, mãe, por que que a senhora sempre cortou a cabeça e o rabo do peixe? Aí eu aprendi com a sua avó, e aí eu vim fazendo. Aí foram lá na avó. Por que que a senhora, avó, sempre cortava a cabeça e o rabo do peixe? Porque na minha época, a panela era muito pequenininha, não cabia o peixe inteiro. Então ia lá e cortava, que assim poderia fritar tranquilo. Então, esse é o valor de uma crença, né? Então, a gente... as crenças são as nossas verdades. E às vezes a gente... tem um relacionamento com base em crença que hoje não funciona mais, porque o nosso universo está em constante evolução, né? E isso é muito importante, a gente ter essa ciência disso, né? E não tem essa virada de chave que, tipo, a gente tem a panela maior, dá pra fritar o peixe com o rabo e a cabeça. Muitas vezes a gente não sabe a origem dessa crença, né? Tipo, lá aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, mas ninguém sabia o porquê que fazia assim. É isso. Na cabeça fica o quê? Tem que ser feito assim. É isso aí, é bem isso. E a gente trabalha com isso, desmistificando essas crenças, né? Porque às vezes um relacionamento mesmo que eu falei que é um grande problema depois da pandemia, a gente trabalha justamente nisso, né? A gente tentar entender os dois lados, né? Sentir pôr no lugar de uma pessoa e da outra também do casal, e assim a gente ter uma visão mais acima para a gente poder, sem julgamentos, sem preconceitos, e tentar identificar a melhor forma, porque o que a gente percebe, se chegaram a casar é porque tinham amor.
talvez esse amor foi se perdendo por poucas coisas, mas a gente precisa resgatar esse amor. E através é por coisas poucas, por causa de crenças que a gente ainda persiste nela, sendo que hoje não é aplicada, né? Então, muito é isso.